Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. É com muito prazer que a gente pode estar aqui nesta manhã para mais um estudo da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e este é o programa de estudo bíblico à distância da Igreja Batista da Orla Oceânica. Nós estamos estudando um tema teológico de grande importância para a nossa fé, que é o tema da eclesiologia. Ele é importante porque fala da nossa vivência em comunidade de fé. Jesus nos chamou para segui-lo, mas esse segmento implica a gente tomar parte de uma vida comunitária, porque a ação ela é individual, mas se realiza comunitariamente. De tal maneira que é impossível você imaginar uma vida cristã fora do contexto da igreja. É impossível mesmo. Não estou falando da igreja instituição, da igreja hierarquizada, da igreja marcada pelo clero, pelo templo, pelo domingo. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da vida comunitária, da relação uns com os outros como membros do corpo de Cristo. E que é isso que tem feito falta na vida cristã de muitas pessoas. E há muitas pessoas que participam da igreja institucional, mas não estão nem aí para a igreja da comunhão, para a igreja dos vínculos, dos afetos, daquilo que Jesus ensinou. E hoje é a nossa última aula que nós aproveitaremos aqui para compartilhar com vocês. Estamos fechando esse ciclo de 6 aulas que foram ministradas aqui neste canal sobre a eclesiologia segundo as Escrituras. Nós não quisemos fazer uma busca nos teólogos, nos teóricos, embora eu até tenha feito uma busca em alguns deles. Você dá uma olhadinha na apostila que está preparada, lá no finalzinho, você encontra a referência bibliográfica, alguns livros importantes para você entender qual é o lugar da igreja, de quem nós estamos falando, quais são os teóricos que eu acompanho e que fizeram a minha maneira de compreender a igreja, como eu estou compartilhando com os irmãos e irmãs aqui. Também nesse material que está disponível gratuitamente em nosso blog, você encontra um resumo de como foi o desenvolvimento da igreja depois que o Novo Testamento foi concluído. Então você vai encontrar ali um anexo sobre a origem da igreja, que é uma análise do crescimento da igreja no livro de Atos, e depois você vai encontrar o anexo 2, que faz uma espécie de síntese esquematizada da história da igreja. Não é um tratado de história da igreja, mas ali tem os principais eventos, fatos, datas, periodização dessa história da igreja que nós conhecemos até hoje. Há muitas pessoas que falam que existe uma igreja mãe, uma igreja maior que a outra, mas nem a história, nem as escrituras mostram isso. Cada teólogo, cada segmento apresenta a sua versão de se achar mais importante ou menos importante do que a outra. Então, olha só, gente, para você saber mais sobre isso, você pode acessar os nossos blogs. O link para eles está aqui embaixo na descrição do vídeo e você pode encontrar ali nas páginas de estudo bíblico todo esse material disponível. Então, baixa lá, guarda no seu computador, guarda no seu celular para sua consulta. É um e-book em PDF aberto para todas as pessoas que quiserem ler, estudar a palavra de Deus. É um material muito útil para pastores, para professores da escola bíblica, para estudantes de modo geral e os crentes que quiserem saber um pouco mais sobre a sua vida na comunidade de fé. Bom, sem mais demora, nós vamos colocar aqui a apresentação da aula de hoje.
da nossa última aula, quando nós falaremos sobre o tema que fecha toda essa sequência. Então, está aqui a nossa apresentação e nós vamos então seguir para esta aula que fala sobre o que Deus tem feito na sua palavra, sobre orientação, sobre a maneira de como sermos a Igreja de Jesus, mesmo nos dias atuais. O tema do nosso curso, Eclesiologia segundo as Escrituras. E a aula de hoje é a sexta e última aula sobre a identidade divina. Por que eu escolhi esse tema? Porque muitas pessoas ficam querendo saber qual é a identidade de sua igreja, da sua denominação, a identidade do seu ministério. E, na verdade, o que nós temos que nos preocupar não é com essa identidade localizada, mas é da maneira como a igreja se comporta como uma representante desse poder divino, dessa ação divina na história da humanidade. Nós já vimos que esse é o trabalho da igreja, tornar visível a manifestação do poder de Deus. Separei aqui um versículo para a nossa meditação inicial. Tito, capítulo 2, verso 14. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática do que é bom. Olha que palavra importante para nós, depois que quando a gente termina essa série de estudos, a gente lembrar que a igreja existe por dois motivos. Primeiro, houve alguém que pagou um preço para alcançar gente perdida como a gente. E o segundo é que essas pessoas perdidas constituem aquilo que o Senhor chama de seu povo. É o povo de Deus. Quem é o povo de Deus? As pessoas alcançadas pela graça. Então, isso é ser igreja. Qual é a identidade da igreja? A identidade de ser povo de Deus. Qual é a identidade do povo de Deus? É ser alcançado pela graça. É gente que foi redimida, gente que foi resgatada de uma maneira vã de viver, gente que foi trazida do afastamento para junto do Senhor. Isso é ser igreja, tá bom, meu irmão, minha irmã? Lembre-se sempre disso, isso é que faz a nossa vida com Cristo. E se você está convicto quanto a isso, olha, partilhe aí com outras pessoas que convivem contigo e vivencie essa fé maravilhosa que o Senhor preparou para nós. Bom, vamos para a aula, né? Você que nos acompanha, você que está nos assistindo, não deixe de curtir a nossa transmissão. Dá um like aí nessa transmissão, se inscreve no nosso canal e também compartilha essa apresentação com seus amigos e familiares nas suas redes sociais. Deus o abençoe nesta aula de hoje. Bom, gente, lembrando uma coisa que a gente está falando o tempo todo aqui no nosso curso. Se você perdeu as aulas anteriores, dá uma olhadinha na playlist em nosso canal e você vai encontrar ali as aulas anteriores. Essas aulas importantes sobre o poder de Deus, sobre a igreja, como que a igreja serve, como a igreja se organiza, como é que ela surgiu, como é que ela atua, qual é a sua natureza, está tudo salvo, guardado, para que você possa rever sempre que você quiser. E uma das coisas que espero tenha ficado clara nessa sequência de aulas é que a igreja, ela é uma instituição que ao mesmo tempo é humana e ela também é divina. Como é que é isso? Bom, ela é humana porque ela é formada por gente, só por isso. Por que a igreja é uma instituição humana? Porque ela é formada por seres humanos. Não é formada por animais, nem por anjos. Não é formada por duende. Não é formada por robô. Ela é formada por gente como eu e como você. Igreja é para ser humano.
Não é para esquisitos, estranhos, é para gente. E como uma instituição humana, ela tem todas as capacidades humanas, mas também todas as fragilidades humanas. Ela pode apresentar falhas. Igrejas podem errar, viu, meu irmão, minha irmã? A igreja não é perfeita, não. Você que foi para a igreja procurando santo lá dentro, errou. Não tem santo dentro da igreja. Igreja tem gente que está querendo acertar, mas que de vez em quando erra, de vez em quando falha, decepciona, de vez em quando tropeça, de vez em quando cai. Não é verdade? Já viu alguém assim? Ou, quem sabe, você já passou por isso? Você já passou por isso? É bom a gente lembrar disso, tá, gente? Porque são seres humanos tão imperfeitos quanto nós somos. É gente como a gente que faz parte da igreja. Não é uma história que um dia eu estava num retiro e eu estava sentado almoçando junto com outras pessoas e veio uma criança e eu ficou me olhando assim, atenta, observando eu comer, e eu brinquei com ela um pouquinho, aí ela correu para junto da mãe e disse: "Ih, mamãe, o pastor come". Tem gente que acha que pastor é feito de alguma coisa diferente, não é de carne e osso. Acha que é anjo. Bom, a Bíblia chama de anjo, né? Mas não é o anjo de asa, é um anjo de carne e osso. Gente como todo mundo. Podem também falhar, todo mundo. Ninguém escapa, viu, gente? A igreja é uma instituição humana porque ela é formada de gente. E porque é formada de gente, ela pode falhar. Mas ela também é uma instituição divina. Não podemos esquecer disso. É formada por homens, pessoas que têm um propósito de fazer a vontade de Deus. E então, se ela é uma instituição divina, criada por Deus, direcionada pelo Espírito, ela precisa estar identificada com os propósitos para o qual Deus edificou a igreja no mundo. Para que o Senhor precisa de igreja no mundo? Ele podia mandar uma legião de anjos para poder fazer o seu trabalho, mas ele preferiu contar com gente. Gente que foi alcançada pela graça, gente que ele ama, gente que foi abençoada, redimida. É com a gente que o Senhor conta. Para que a gente possa cumprir o propósito divino, a gente tem que estar alinhado com ele. Acho que é simples entender isso, não é? Você tem dúvida quanto a isso? Tem dificuldade para entender isso? Tem muita gente que tem dificuldade de entender, sim, de que a igreja ela é formada por pessoas e pessoas falham, mas Deus conta com essas pessoas para realizar o seu propósito no mundo. Tem uma outra alternativa para Deus? Até teria, se ele quisesse, não é? Porque ele pode levantar testemunhas, filhos, povo de pedras, diz a palavra de Deus. Mas ele não quis fazer isso. Ele preferiu contar com a gente. Então, você que faz parte de uma igreja, você que é da nossa igreja, pode entender isso. Você é importante para Deus. Deus escolheu gente como a gente para fazer a continuidade do seu trabalho. Então, a tarefa da igreja é apresentar ao mundo as maravilhas desse Deus que age, desse Deus que usa a nossa vida. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso através da pregação, através do ensino e através do testemunho de seus membros. Como que uma igreja mostra que ela está identificada com os propósitos divinos? Com a maneira como ela apresenta a sua mensagem. Tem uma mensagem a ser apresentada. E quais são os formatos dessa mensagem apresentada? A pregação, o ensino e o testemunho. Assim que a gente cumpre a tarefa. A tarefa que Deus estabeleceu para a sua igreja só pode ser exercida por ela. Ah, mas aí outras instituições podiam fazer isso, uma rede de televisão podia fazer isso,
um canal na internet pode fazer isso. Não, não pode. Não dá. Nenhuma instituição no mundo pode fazer aquilo que é da igreja fazer. Evangelização, pregação, testemunho, essa é a tarefa nossa, gente. Nós não podemos terceirizar essa tarefa. Nós temos que assumir o compromisso de sermos pregadores, ensinadores e testemunhas da graça de Deus para o mundo que sofre. Onde nós estamos, com quem nós convivemos. Essa é a nossa tarefa. Isso é a tarefa da igreja. Então, o que acontece com o cumprimento dessa tarefa que faz com que só ela possa fazer? Quando ela prega, quando ela ensina, quando ela testemunha, ela está deixando claro os valores do reino de Deus e a necessidade da gente buscar ao Senhor, de se aproximar de Deus, de termos uma identidade com o Senhor. É isso que a igreja faz quando proclama, quando ensina e quando testemunha. Vamos ver agora como que essa igreja ela é apresentada no Novo Testamento. Eu gosto muito da expressão coluna e esteio da verdade, que é a palavra usada pelo apóstolo Paulo. É assim que Paulo se refere à igreja. O que é a igreja? Igreja é uma espécie de sustentáculo da verdade divina. Ela está comprometida com essa verdade. E é interessante observar como que a Bíblia está assim muito comprometida em apresentar a igreja como relacionada a um Deus vivo. Primeiro, ela pertence a um Deus vivo. E segundo, ela serve a um Deus vivo. Quem está nos comissionando, quem nos está dando a ordem, a quem nós servimos e prestamos conta, não é um Deus distante, é um Deus vivo. Os membros da igreja precisam viver no mundo de uma maneira que mostre isso nas suas vidas. Essa maneira que seja digna da presença do Evangelho em nossa vida. Vivendo uma vida nova, a nova vida que Cristo proporcionou para nós. Romanos capítulo 6, verso 4. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. A base para toda essa orientação que nós encontramos é o fato de que a graça de Jesus trouxe salvação para todos nós. Eu e você fomos libertos do pecado e também fomos libertos da condenação da morte eterna, para que a gente pudesse ter uma nova vida, e essa nova vida tem implicações para nós. Quais são as implicações? Vida de santidade e vida equilibrada, vida moderada. É isso que nós precisamos aprender a fazer, ter domínio sobre nosso testemunho, nossa maneira de viver, mas também termos uma vida santificada. Então, como povo vivo, vivo desse Cristo que atua em nós, a igreja tem um compromisso com a mensagem do Evangelho, porque ela experimentou, ou pelo menos os seus membros experimentaram essa mensagem na prática em suas vidas. O mistério da manifestação da graça resultou em uma lição de vida baseada na renúncia aos valores mundanos e ao apego a um estilo de vida mais simples, mais comungado, mais próximo da realidade, mais ligado às necessidades humanas. Olha como Paulo escreve a Tito: pois a graça de Deus
se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos instrui, é a graça que nos instrui, a renunciar à impiedade, aos desejos mundanos e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Nós podemos fazer isso porque a graça nos ensina, a graça nos motiva a viver de um outro modo, diferente do que esse mundo em que nós vivemos tem adotado. Então, é dessa maneira que a igreja vai agir no mundo. E como que ela vai agir? Sempre voltada para a valorização das pessoas, como elas sendo os alvos da graça de Deus. Para que Deus manifestou sua graça? Para alcançar gente, como nos alcançou. E tem muita gente para ser alcançada pela graça. Muita gente para ser amada, muita gente para ser redimida. E é isso que a graça quer fazer, nos usando como seus instrumentos. Bom, essa realidade da graça em que estamos envolvidos precisa ser anunciado, precisa ser proclamado. Então, o que acontece? Quando nós recebemos a nova vida em Cristo, eu fui salvo pela graça, eu tive um encontro com Jesus. O que é que acontece comigo? Nesse caso, eu virei as costas para o mundo e abracei a proposta da graça para a minha vida. Foi isso exatamente que aconteceu comigo. Foi com você também? Bom, se você é um cristão sincero, isso aconteceu com você também. Porque todos nós vivemos uma vida que sempre era dominada pelo pecado. Mas teve um dado momento que a graça nos alcançou, em que nós tomamos uma decisão de dar aquela meia volta. Lembra da meia volta? O arrependimento, a confissão, a conversão, a mudança de mentalidade. Então, essa guinada na vida, essa guinada é que é algo importante para nós. Nós não temos que anunciar algo teologicamente rebuscado, mas aquilo que a graça fez na minha vida pessoal. Ao mesmo tempo, essa guinada da vida, quando a gente abraça a graça, o que nós estamos fazendo? Nós estamos adotando também um novo sistema de valores, novos valores. Que valores são esses? Os valores do reino de Deus. Valores do reino de Deus. Quando a gente fala de valor do reino de Deus, o que a gente está falando? A gente está falando de paz, justiça, amor, esses valores que marcam a nossa vida espiritual. Nós não estamos falando de valores morais, simplesmente, estamos falando de valores essenciais. Então, a mensagem do Evangelho que a igreja proclama é sempre a mensagem do reino de Deus. Não é a mensagem de outro reino. Não é a mensagem do reino do mundo, é a mensagem do reino de Deus. E é isso que a gente chama nas nossas igrejas de evangelização. Evangelizar é o quê? Não é entregar um folheto, viu, meu irmão? Não é para eu ir ao culto no meio de semana na casa de alguém. É muito legal isso, não resta a menor dúvida. Eu entreguei já na minha vida muitos folhetos. E de vez em quando eu faço os meus folhetinhos e faço as minhas distribuições. Também eu já participei de muitas atividades evangelísticas, de pregação. Mas evangelizar, meu irmão, minha irmã, não é isso. Evangelizar é algo maior. Evangelizar é anunciar a salvação em Cristo. Evangelizar é dar a boa notícia que há salvação em Cristo, que o Senhor nos ama do jeito que somos e quer derramar graça sobre cada pessoa. Então, a base da evangelização
é o convite amoroso a todas as pessoas para terem um encontro com Jesus, que é o Senhor do reino, o Senhor dos valores que eu defendo, a justiça que eu defendo, a paz que eu defendo, o amor que eu defendo. Então eu, através da proclamação, do testemunho, do ensino, eu atraio pessoas, é o anúncio, é o trabalho do anúncio. E é somente pelo poder de Deus que o homem poderá superar o seu problema maior, que é o problema do pecado. Por que isso? Porque a igreja, ela acaba se tornando essa comunidade a serviço do reino para alcançar pessoas perdidas. Quando a gente fala de reino de Deus, a gente está falando de algo que é superior, que transcende a realidade da igreja. Igreja não é reino de Deus, já vimos isso em outra aula, mas um fato é importante da gente lembrar: Deus está reinando sobre todo o universo e a igreja está comprometida com isso. Por isso que, ao evangelizar, a igreja evidencia, por meio da sua atividade proclamadora, do ensino e do testemunho, a presença soberana de Deus no mundo. Ela está dizendo que Deus não está indiferente ao que o mundo tem passado. Essa é a atividade da proclamação, do anúncio, do testemunho. A evangelização da igreja desperta o anseio, a esperança pela consumação do reino de Deus quando da volta de Jesus Cristo. A evangelização, então, tem um viés escatológico, porque quando eu anuncio o senhorio de Cristo, a graça de Jesus, eu estou dizendo que existe um tempo muito curto para que as pessoas tomem a decisão, que é o tempo do agora e o tempo da vinda de Jesus, a parousia, quando Jesus virá para buscar aqueles que são seus. Diz Paulo a Tito, capítulo 2, verso 13. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Quando que a igreja deve evangelizar? Em todo o tempo, enquanto ela aguarda a consumação do reino de Deus. Então, nesse momento, a graça de Jesus, que abre portas do reino, está manifestada, trazendo salvação a todos os homens e propondo um novo modo de vida. Mas ainda aguardamos o aparecimento da glória do Senhor. Aí a gente está vendo que a questão da evangelização se insere no agora e o ainda não, ou o já e o ainda não. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma realidade no mundo, mas ainda não foi consumado o reino de Deus. E é disso que a evangelização trata. Entre o agora e o ainda não, a igreja deve sinalizar o reino de Deus no mundo através do anúncio da mensagem do amor de Cristo e a ação de cuidado em favor de um mundo perdido. A igreja, então, deve marcar suas ações neste mundo como sinais do reino de Deus. Só com palavra, mas não com palavras e ações. E deve fazê-lo através de seus membros. Ela não vai contratar profissional para isso, atores, não é? Comunicadores, blogueiros, ela não vai fazer isso. Quem tem que fazer somos nós, membros da igreja, participantes do corpo de Cristo. E é na medida do nosso comportamento, da nossa conduta, que devemos fazer. Então, nós, como participantes da comunidade que serve ao reino, precisamos trazer em nós características de participantes desse reino ou de cidadãos do reino.
pois essas marcas nos caracterizam, nos identificam. O que é que identifica um cidadão do reino? É o compromisso dele com a justiça, com o amor, o perdão, a liberdade, a alegria, a verdade, a paz, a pureza. É com isso que a gente está envolvido. Nós, todos nós, eu e você e todo mundo, em todas as partes, fomos chamados para viver sob a dispensação da graça, livres da culpa do pecado, livres do poder do maligno, livres da condenação da lei, para que a gente possa viver plenamente a graça de Jesus no mundo. O que uma igreja assim é capaz de fazer? Uma igreja formada por cidadãos do reino com essa consciência. Olha, gente, uma igreja que vive assim tem um forte poder de influência sobre a sociedade. É o que Paulo diz a Tito. Cristo se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática do que é bom. Essa igreja, então, ela não só tem uma identidade, mas ela tem uma autenticidade. Ela é quase que uma autonomia. É uma maneira sincera dela imprimir a sua conduta. Paulo orienta a Tito de que ele conduza a igreja, Tito era um pastor, com autoridade. Diz, olha, você pode ter autoridade para fazer com que a sua igreja se torne uma agência do reino. E essa autoridade deve estar ligada a vários aspectos da vida cristã. Não podemos trazer em nós essa preocupação de que eu não tenho autoridade. Ter autoridade é algo que compete ao pastor. Essa autoridade não corresponde a uma tirania, a uma imposição, mas a essa capacidade de influenciar as pessoas a tomarem decisões acertadas. Nós podemos trazer essa recomendação para a igreja de um modo geral. Porque a igreja, em todo o tempo, é portadora de uma mensagem para o mundo. Em todos os lugares onde a igreja está, onde você vê uma igreja, ali está uma agência do reino de Deus, anunciando que Cristo tem um propósito para a vida. Então, a igreja precisa estar sempre ativa e presente no mundo. O reino de Deus, então, é comparado por Jesus a vários elementos. Jesus usa várias metáforas. Uma das metáforas que ele usa é a metáfora do fermento, que pode levedar toda a massa. É um pó branco que você coloca no bolo e esse bolo cresce sem você ver. E é uma quantidade tão pequena, mas ela produz um efeito em cadeia que faz com que o bolo fique bem fofinho e bem grandinho. É isso que é o reino de Deus. É como o fermento no meio da massa. Um pequeno detalhe, mas que faz toda a diferença. Paulo, então, orienta para que a igreja se revista de alguns aspectos importantes, que são a afetuosidade, a amabilidade, ou seja, que igrejas se tornem amigáveis e acolhedoras. Ele diz lá em Colossenses 3:12. Portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. A marca registrada da igreja, sabe qual é, meu irmão, minha irmã? Sua igreja não deve ser conhecida pelo templo que tem, pelo coro que tem, pelo pastor que tem, ou pelo ministério que exerce, mas ela deve ser reconhecida
pelo amor que ela nutre uns pelos outros. A marca registrada da igreja no mundo deve ser a prática do amor. Sem isso, uma igreja pode ser confundida com uma agremiação qualquer, um grupo social qualquer. E a igreja não é um grupo social qualquer, ela é a agência do reino de Deus. O que une as pessoas à vida de comunhão, no contexto da igreja, é o amor. Mas não qualquer amor, mas o amor em Cristo. E é por causa do amor de Cristo, o quanto amamos a Cristo, é que somos capazes de amar uns aos outros. Colossenses 3,14. Sobre todas estas coisas, porém, vistam-se do amor, que é o elo perfeito. Então, para isso, Paulo pede que a paz, e excede a todo entendimento da gente, seja uma espécie de árbitro das nossas atitudes. Para que você está fazendo isso? Para que a gente possa trazer paz para as pessoas, trazer consolo, trazer afeto, trazer esperança. E também para que, em nome de Jesus, sejamos agradecidos a Deus por suas misericórdias. Colossenses 3,15. A paz de Cristo deve ser o juiz no coração de vocês, visto que foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiramente, eu tenho que largar tudo que está contaminando a minha vida. Aquela velha condição que me fazia uma pessoa perdida. Abandonar as atitudes que caracterizavam a vida antes do acolhimento da graça e do amor de Deus. É a primeira coisa que tem que fazer. Abandonar a velha criatura, os velhos costumes, os velhos hábitos. Essa é a primeira coisa. Colossenses 3,8. Agora, porém, abandonem todas estas coisas. Quais são as coisas antigas mesmo? Olha aqui, ira, indignação, maldade, calúnia e linguagem indecente no falar. Essas coisas têm que mudar, eu tenho que ter uma nova atitude. Se eu ficava estressado, irado por qualquer coisa, eu tenho que corrigir isso. Se eu ficava indignado, reclamando de tudo, tenho que mudar isso. Se eu era aquele tipo barraqueiro, maldoso, que gostava de prejudicar as pessoas, tenho que mudar isso. Se eu falava mal dos outros, era fofoqueiro, caluniador, vamos terminar com isso. E se eu tinha a boca suja, falando muitas coisas indecentes, hora de modificar isso, porque é assim que a gente faz. O que está errado, a gente tem que corrigir. Paulo fala também de outras práticas que eram nocivas para a vida de comunhão, como a mentira e o preconceito. Então, além de você corrigir do aspecto moral sua conduta com as pessoas, tem que eliminar também toda forma de discriminação, de preconceito e toda forma de mentira, todo envolvimento com gente que mente, com divulgação de notícias mentirosas. Tá bom, meu irmão? Preste bem atenção nisso para você não correr esse mesmo risco que muitas pessoas estão correndo nesses tempos eleitorais. A igreja é quem deve exercer influência positiva no mundo, e não o contrário. Não é o mundo que tem que dizer para a gente como que a gente vota, como que a gente escolhe, como que a gente trabalha, como que a gente atua na sociedade. É o contrário. É a igreja que tem que dar o primeiro passo. Então, sem perder a identidade, a igreja deve cumprir a Missio Dei, a missão de Deus, sem qualquer temor, sabendo que é Ele quem lhe dá o poder necessário para agir. Paulo recomenda a que os pastores, a quem ele tinha colocado na liderança das igrejas, que eram Tito e Timóteo, para que exercessem seus ministérios com autoridade. Ou seja,
Eles não deveriam ser tiranos, mas ser idôneos, confiáveis. Tivessem uma palavra abalizada de quem sabe do que está falando. A expressão ninguém despreze, que você vai encontrar tanto em Tito quanto em Timóteo, foi usada exatamente para exigir ou orientar a esses pastores para que eles pudessem ser exemplo de vida, pessoas a serem seguidas. Aqueles servos do Senhor, eles deveriam tornar-se modelos para os demais fiéis. Isso era modelo, então, no modo de falar, no modo de se comportar, nas demonstrações de afeto, de confiança e de santidade. É isso que o pastor tem que fazer na sua vida. Ele tem que ser uma testemunha da graça, um exemplo vivo do que a graça pode fazer na vida de uma pessoa que serve. 1 Timóteo 4,12. Mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Amém? Acho que temos aí um grande desafio para nós, né? Você já achou aí algum aspecto que precisa ser corrigido na sua vida? Na minha vida eu já achei alguns, mas a gente pode depois conversar sobre isso. É só colocar aí nos comentários o que você gostaria de conversar sobre isso. Bom, gente, então chegamos ao momento especial de nossa aula e de nosso curso de colocar em prática as lições na vida. Então, como é que a gente coloca em prática essa lição de hoje em nossa vida? Segue aqui um parágrafo que eu escrevi sobre isso. A igreja não se restringe a uma instituição. Lembra, ela é humana e divina mesmo, mas ela não se restringe a isso. Ela não é uma instituição com hierarquia, com estrutura, com patrimônio. Ela é uma comunidade de pessoas que buscam uma experiência próxima de Deus, que vive no mundo com o compromisso de ser um sinal do reino de Deus e que nutre a esperança de vitória sobre tudo aquilo que coloca em risco a humanidade. Amém? Um texto para a gente lembrar, lá do Apocalipse, quando nós vemos que como é que vai ser a igreja depois da vinda de Jesus. Apocalipse 21, verso 3 e 4. A igreja permanece na eternidade. Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Amém? Deus abençoe a leitura da sua santa palavra, que esse momento de estudo seja muito especial para todos nós, para que a gente possa aprender mais sobre a Igreja de Jesus. Bem, gente, chegamos então ao final da nossa aula. Está na hora da gente orar, né? Buscar a direção de Deus. Nossa, temos muita coisa para a gente pedir ao Senhor para que coloque em prática de nossa vida. Queremos ser participantes dessa igreja e queremos que a nossa igreja, no somatório dos seus membros, seja uma igreja dinâmica, aquecida pelo Espírito, uma igreja atuante, uma igreja com visão, uma igreja que serve ao Senhor. Não para ela ser melhor ou pior do que a outra, mas para que ela seja uma igreja com seu diferencial. Feche seus olhos, fale com Deus. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Deus, por esta palavra nesta manhã. Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua compaixão e que essa mensagem, ó Deus, possa ficar guardada em nossos corações. Que nós possamos ter a ousadia de entender, de acreditar, de colocar em prática tudo aquilo que a gente tem aprendido na sua palavra. Dá-nos a tua bênção, dá-nos a tua direção,
em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Que bom a gente poder chegar ao final de mais uma aula. Próximo domingo teremos novos estudos e eu convido você para nos acompanhar. Ainda não defini exatamente como será a apostila, mas na segunda-feira já divulgo para os irmãos e irmãs qual é o nosso próximo estudo. Então, gente, olha só. Chegando ao final do nosso culto, eu quero estender um convite para você. Amanhã é nossa reunião presencial em nosso espaço. Vocês estão convidados. Entre em contato com a gente para a gente poder preparar as coisas para te receber. Então, amanhã nós estaremos em atividade às 18h30 em nosso espaço e convido você a tomar parte disso. Meu irmão, Deus o abençoe. Deus abençoe. Um bom restinho de domingo, um bom domingo na presença do Senhor.